Olá, meu nome é Carlos Cabral e esse é um Technical Overview da solução de API Management do Google Cloud, APG. O foco aqui é para uma audiência técnica, de desenvolvedores, arquitetos, times de plataforma. A gente espera que vocês já tenham uma experiência, o conhecimento fundamental aí básico sobre cloud e arquitetura de aplicações e saber um pouco do que é API de qualquer formato que você já tenha eventualmente trabalhado. O objetivo dessa sessão é que vocês aprendam sobre o contexto geral e a arquitetura de onde API Management e o APG se encaixa e também um overview detalhado das features que o APG tem através aí da jornada da API. Então vamos começar. Primeira sessão, APIs, API Management e APG num geral. Para um contexto mais geral, note que APIs são críticas para qualquer ecossistema ou iniciativa digital. Isso acontece pois o uso de APIs sempre permitiu aí a entrega fácil de novos produtos, de canais, de apps. Note aí pelo slide que cerca de 82% das empresas com programas maduros de API estão reportando para a gente aí enormes ganhos de eficiência e agilidade. Além disso, o uso de APIs está explodindo. Como as APIs estão aí no centro de qualquer interação digital das nossas empresas hoje em dia, a gente está notando que o crescimento de número de APIs existentes em uma empresa, na média, tem sido de mais de 200% ao ano. O ponto é que todo esse crescimento gera desafios. Um dos maiores desafios para controlar esse crescimento no número de APIs é como é que eu vou descobrir essas APIs, onde elas estão, quem já fez, como que eu não garanto que as APIs estão sendo duplicadas dentro da minha empresa. Note que o Gartner prevê que em 2025, 50% das empresas não vão ter suas APIs gerenciadas, o que vai ser um enorme risco aí de segurança e governança. Num outro ponto aqui, as APIs estão se tornando um novo campo de batalha na camada de segurança de aplicações. Justamente porque, em geral, as APIs elas não são gerenciadas, usam configurações padrão e tudo mais. Como resultado, a gente tem o dado aqui que 50% das organizações em uma pesquisa nossa interna tiveram pelo menos um incidente sério de segurança relacionado a APIs no ano passado. Quanto ao valor de negócio que trata e trafega pelas APIs, é algo muito alto, então a disponibilidade é algo muito crucial, especialmente em eventos sazonais, como Black Friday ou parecido. O custo de uma transação perdida muitas vezes pode significar uma perda de confiança dos clientes ou mesmo perda financeira. A gente vê alguns custos de downtime aí que a gente vê no mercado, no slide aí, como por exemplo $300 mil. E finalmente, não só o número de APIs está crescendo no volume, mas também elas estão ficando cada vez mais diversas. Então, estou trabalhando com ambientes multi-cloud, Kubernetes, microserviços, e cada um desses APIs cada vez mais estão trabalhando com protocolos distintos, não só REST, mas GraphQL, gRPC, o que traz mais desafios para o seu gerenciamento. Todos esses desafios, então, demandam que as empresas enderecem as APIs de uma forma diferente. Aí entra, obviamente, o APG. Tá? O APG é a solução, como eu já havia comentado, de gerenciamento de APIs, ou API Management, mais formalmente, do Google Cloud, e é a solução que te ajuda a criar, gerenciar, garantir a segurança de todas as suas APIs. Primeiro, para qualquer caso de uso. Tá? Seja criando APIs para gerenciar a comunicação de microserviços, para expor dados para um aplicativo móvel, para monetizar dados e serviços, ou mesmo num cenário aí multi-cloud e híbrido. Tá? O APG tem a flexibilidade que você precisa, e até com modelos comerciais para pagar sob demanda, ou no modelo de subscrição que vai encaixar em cada caso de uso específico. A questão da escala, para qualquer escala. O APG Runtime é testado aí em batalha, testado em cenários de guerra, obviamente, então com os maiores clientes do mundo. Então, a gente vai dar visão analítica, monitoria avançada, para que a gente consiga garantir a performance e a disponibilidade das suas chamadas de API, desde a primeira até a bilionésima ou mais chamadas. Também proteger com relação a qualquer ataque. Tá? O APG tem controles avançados de segurança, a gente vai demonstrar aqui nessa sessão, para conseguir proteger os APIs, back-ends e dados de agentes maliciosos. A gente tem uma funcionalidade avançada de Advanced API Security que permite a gente ser proativo na segurança e automaticamente detectar ataques vindo de bots ou mesmo APIs que foram mal configuradas. E por fim, para qualquer desenvolvedor, a ideia é que a gente facilite a vida do desenvolvedor, para que ele consiga encontrar suas APIs em um catálogo universal e portais do desenvolvedor e também que ele consiga trabalhar com APIs de múltiplos formatos, aí, desde REST, mais legado como SOAP, mas também GraphQL, gRPC e muito mais. Tá? E agora do ponto de vista mais de arquitetura, onde o APG se encaixa aí, na arquitetura que a gente tem hoje em dia. O APG, então, ele literalmente fica no centro de todas as interações digitais da empresa. A ideia é simplificar a interação
né, dos serviços e dados de back-end que a gente tem, que pode ser multi-cloud, serviços SaaS, serviços legados on-premise, serviços modernos, serviços de dados, né, com a camada ou com as entidades que vão estar consumindo esses dados aí, que podem ser tanto desenvolvedores internos, desenvolvedores externos, parceiros, né, numa pegada B2C, B2B, mas a ideia é que a gente gere agilidade e facilidade em criar interfaces para que a gente consiga criar novos canais digitais através desses. Então não importa se o seu back-end ali é uma base de dados no NoSQL como MongoDB, um CRM como Salesforce, um sistema legado on-premises rodando um mainframe aí no seu ambiente data center próprio, um serviço de uma outra nuvem como o Lambda na AWS, enfim, a ideia é que a gente consiga ter interfaces consistentes com disponibilidade, segurança e consistência para que novas experiências digitais, novos canais, aplicações, ecossistemas consigam fácil e agilmente serem criados, de novo, reforçando a questão de segurança, consistência e controle. Tá? Então, indo mais especificamente para a camada do Epid em si, né, o que ele é, o que ele faz, etc., vamos falar um pouco mais sobre ele. O ponto é que você já deve estar usando o Epid provavelmente no seu dia a dia sem saber muitas vezes, né, caso você não saiba. Seja numa reserva de avião ou hotel, compra de um café pelo aplicativo, checar saldo no banco, talvez chegar o status da sua entrega, do seu pacote, enfim. Todas as experiências são powered by Epid. É importante também frisar, né, que o Epid é a solução líder do mercado de API Management pelo Gartner há pelo menos 7 anos seguidos, né? E também um outro fato importante e interessante que atesta aí a segurança e a escala da plataforma é que ela é utilizada por 4 dos 5 maiores bancos americanos. E não só isso, né, o Epid é utilizado por clientes de todas as verticais, de todos os tamanhos e todas as indústrias. Milhares de clientes contam com o Epid para poder acelerar a sua transformação digital hoje em dia. Por fim, eu gosto de reforçar, né? Tecnicamente existem muitas maneiras de eu implementar uma API. Pode ser por desenvolvimento próprio, em cima de um API Gateway, ou em cima de um API Management, que é a categoria formal na qual o Epid se encaixa. O ponto é o seguinte, clientes que são realmente API First, né, e tem um programa de API de sucesso, eles já notaram que tratar as APIs como se fosse simplesmente ali um request response, passando por um gateway, checando um token, isso não está longe de ser suficiente, né? Eles sabem que gerenciar o consumo, negócio, aspectos avançados de segurança, detecção usando AIOps, governança, design, analytics, integração com sistemas de dados e SaaS, sempre com escala e consistência, são críticos para eu criar de fato um programa de API de sucesso, e é justamente isso que o Epid entrega, além da camada muito simples do API Gateway. Aqui eu gosto de mostrar, né, a jornada de criação de uma API, desde ali do seu design, da sua criação, depois desenvolver, garantir a segurança desde o início, fazer o deploy e publicar para garantir que as pessoas saibam quais APIs estão lá, como utilizá-las e como garantir credenciais para ela, integrar com o sistema SaaS, banco de dados, arquivos, sistema SaaS, e depois, obviamente, uma vez que essas APIs estão no ar, integradas, com segurança e rodando, como é que a gente consegue monitorar, analisar, utilizando algoritmos avançados do Google Cloud de Machine Learning para detectar desvios, para detectar aspectos de ataques de segurança e até, por fim, fazer coisas avançadas como monetizar os ativos que nós temos dentro da empresa através de APIs usando o Epid Monetization. Uma abordagem, de fato, API First, né, se a gente não fica além do discurso, né, tudo começa em, de fato, fazer um design, uma modelagem correto de uma API, né, em vez de sair implementando do zero, né? Em primeiro lugar, como é que você sabe que uma API que você vai construir agora do zero na sua empresa já não tenha sido criada talvez por uma equipe no ano passado? Como você sabe que seu projeto, né, seu design está sólido, você não precisa consertar nada, está com ok de acordo com os guidelines de design de uma API? Como que as outras pessoas, mesmo dentro da sua empresa, vão saber que você criou essa API e você ou o seu time é responsável por ela? Então, o API Hub é uma solução que a gente tem aí dentro do Epid, uma solução de governança de design de APIs e também é um catálogo universal de metadados sobre a API, para a gente garantir a consistência, garantir padrões, garantir gerenciamento do ciclo de vida e todas essas coisas também. Então, o API Hub ele é muito importante, né, principalmente para empresas que já estão aí com um número maior de APIs, com diversos times dentro da empresa que criam e dependem de APIs. Ela acaba trazendo, nessa pegada de governança, uma vantagem muito interessante. Vamos mostrar agora. Tendo aqui no API Hub, né, pelo menu de navegação Epid API Hub, a gente pode ver aqui o registro de todas as APIs que a gente tem dentro da nossa empresa.
E se eu quero criar uma nova API ou tentar usar algo que já existe, mesmo que ainda não esteja deployado, mesmo que não esteja em produção, eu posso vir aqui e fazer procuras por aquilo que eu quero ver. Por exemplo, eu quero ver quais APIs estão talvez no estado produtivo dentro da minha empresa, eu posso filtrar por isso, eu posso filtrar para qual que é o objetivo, né, digamos assim, das APIs. Tem APIs internas, APIs externas. Posso filtrar também por estilo, quero ver somente APIs aqui que são OpenAPI, GraphQL, por exemplo. Eu posso ver qual é o time responsável pela API que eu estou procurando. Quero ver quais são as APIs do time Squad A, por exemplo. Ou filtrar por uma área de negócio, o que for necessário. E posso também criar coisas específicas aqui para minha empresa, né? Eu criei aqui um time de futebol para API, que não faz muito sentido, mas é só para mostrar, obviamente, que eu posso criar qualquer tag que eu quero associar às APIs que sejam específicas para a nossa empresa. Aqui eu posso ver em mais detalhes na configuração, né? Posso criar os meus próprios target users que eu quero criar dentro da minha empresa, pode ser que eu tenha uma coisa mais específica, ou os múltiplos gateways e soluções de API que eu uso dentro da minha empresa, eu posso colocar. Um ponto muito importante aqui, o Hub é para gerenciar metadados, informações sobre APIs, não só que estejam rodando no Epid, mas que esteja rodando em modelos não gerenciados, ou em outros gateways, ou soluções de API Management também. Aqui, voltando para a nossa lista, vamos ver que eu queira ver aqui uma das APIs, né? Então eu posso cadastrar como produtor, ou quando eu estou querendo consumir uma API, ver as informações que eu tenho, posso ver informações gerais sobre o estilo dela, se ela já está em produção, qual que é obviamente, né, o objetivo dessa API. Eu tenho claramente aqui quem é o dono e o responsável por aquela API, time, área de negócio. Do ponto de vista do histórico, eu posso ver aqui todas as versões de design dessa minha API. Então tem as versões aqui, revisões a uma OpenAPI spec nesse caso, e eu posso diretamente aqui ver, né, a spec como que ela está, como que ela foi evoluindo aí ao longo do tempo. Eu posso deixar tudo isso guardado aqui dentro do API Hub. Voltando aqui para o overview da minha API, do meu API Hub, da minha API de riscos, eu posso ver também, dar uma nota, né, para cada um desses designs, né, qual que é a nota, quantos erros, quantos que está dando warning. Eu posso bloquear qualquer tipo de deployment da minha API se tiver erro, por exemplo. Eu posso ver nesse dado momento, né, aonde que essa API está rodando, essa versão, né, desse design está rodando, em qual gateway. Aqui está rodando no Epid, mas de novo, não precisa estar rodando no Epid. O Hub ele é genérico o suficiente para gerenciar APIs não gerenciadas, API rodando em outros gateways. Aqui notem que eu posso colocar informações relacionadas, outras informações que são muito importantes. Essa API depende de qual outra API, ou seja, se eu tirar essa API do ar, o que eu posso quebrar. E por fim aqui eu posso usar vários metadados aqui associados à API. Aqui, por exemplo, eu estou renderizando, né, essa documentação num renderer aqui de mock. No caso, estou usando o próprio Swagger Hub aqui como renderizador. Poderia estar configurando qualquer um que eu queira. E ao mesmo tempo, a partir somente da spec, eu consigo gerar essa documentação renderizada de uma forma bacana. E também posso acessar, através de modelos open source, um mock server para essa spec. Então, de novo, a API não precisa nem estar rodando ainda, está apenas em design, mas já a partir do Hub eu já consigo ver. Vou colocar aqui um API key fake que não vai ser enforçado, posso colocar aqui um nome para minha API e um CPF fake, que não estou fazendo nenhuma validação, mas já tenho, a partir da documentação, um servidor de mock que vai me gerar uma resposta para que eu já consiga começar a aprender como que esse design está sendo suportado, e eu já posso ver qual que é o exemplo de resposta, quais os headers que vão estar me sendo respondidos, eu já posso fazer a partir disso. E o mesmo vale para APIs de outros estilos, né? Aqui eu tenho uma API, por exemplo, que tem esquema GraphQL, e da mesma forma eu posso aqui garantir um renderer, fazer um mock dessa API antes, de novo, que a API esteja de fato deployada. Aqui é uma governança de design e metadados das APIs, quem são os responsáveis, quais são as dependências, se esse design está sendo feito de uma forma importante também. Aqui vamos rodar uma query, e aqui está sendo mockado, obviamente, de acordo com esse esquema que eu defini aqui para essa API. Com o design bem feito, a próxima etapa agora é, de fato, implementar a API. O Epid traz para o desenvolvedor um arsenal gigantesco, extremamente flexível e poderoso de políticas no-code para configurar todo e qualquer aspecto e configuração das APIs. Para estender, você tem a possibilidade também de utilizar código Java, JavaScript e Python para poder tratar essas transformações e validações. Temos também ferramentas gráficas e tudo pode ser empacotado para reusabilidade e eficiência. As políticas em si, a gente já vai ver em mais detalhes,
Elas permitem a gente fazer toda a orquestração, roteamento de tráfego, nos permite garantir a segurança através de políticas de proteção contra conteúdo, validação de tokens, ou mesmo integrando com outros sistemas de identidade, transformar os protocolos, fazer o caching dos resultados para a gente poder ter melhoria de performance e muito, muito mais. Vamos ver agora em detalhes na ferramenta. Legal, para mostrar um pouco a criação de proxies e a flexibilidade do Epid, eu vou aqui pela UI do Epid vir em desenvolver API Proxies e criar novo. Existem várias formas, né, que a gente pode criar um proxy do zero a partir de uma spec. Se a gente de fato está trabalhando de uma forma API first, geralmente para criar meu primeiro proxy eu já teria minha spec. E é o que eu vou fazer aqui. Você pode obviamente apontar para uma URL ou pode puxar um arquivo que você já tenha localmente, que é o que eu vou fazer aqui. Nesse caso, ele vai abrir aqui rapidamente, né, um wizard para a gente poder ir criando as nossas configurações. Aqui eu vou colocar basicamente o Base Path. A gente geralmente tem uma melhor prática de fazer um versionamento do Base Path para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma mais interessante. E aqui eu vou atualizar de fato, né, para não ser mais um mock, para atualizar para essa API apontar para um sistema real que vai estar por trás, um back-end. Vou continuar, vou passar por todos os básicos aqui. Note que ele já vai pegar os sub-endpoints que nós temos associados aí a ele a partir da spec. E vou seguir, vou fazer um deployment em um dos ambientes que nós temos aqui. E pronto. Já temos agora a nossa primeira API feita um deploy no Epid. E vamos editar o proxy para ver o que a gente consegue fazer lá dentro. Primeiramente, note que todas, né, aqui tem uma página de overview que a gente pode ver os diversos ambientes que nós temos, tudo é revisionado dentro do Epid, o que é muito fácil fazer rollback, roll forward, e tem algumas informações básicas. Aqui na tab de Develop é onde a gente consegue utilizar as policies no code para os diversos paths e de forma mais geral para a gente utilizar. Ou seja, vou dar uma visão rápida aqui, a gente não tem tempo para detalhar todos aqui nessa explicação, mas é para dar uma ideia do poder e da flexibilidade do Epid. Nós conseguimos fazer policies de gerenciamento de tráfego, né, para poder rotear, cota, spike arrest para proteger nossos backends, caching interno ao próprio Epid para poder acelerar as chamadas, uma ferramental muito alto aqui, muito grande, né, muito expansivo de segurança para proteção contra ataques de conteúdo, expressões regulares, validação de token, geração de token, refresh de token dos diversos formatos, criptografia, verificação de chave, validação por IP e tudo mais. Mediação para a gente poder transformar e validar tudo que está entrando e saindo do app, de criar nossas falhas customizadas, transformar bodies, transformar payload, transformar headers, tudo que a gente quiser também. E por fim, uma série de policies de extensão, no qual eu posso opcionalmente utilizar código para fazer toda essa tratativa, fazer chamada para serviços externos, logins customizados, coletas da dinâmicas de analytics, ou mesmo algumas policies para a gente interagir diretamente com chatbots e AI aqui. O que eu vou fazer nesse caso para vocês verem? O primeiro endpoint que eu vou trabalhar da minha API é um endpoint simplesmente de status, e aqui não vou fazer nada na ida, mas na volta vocês vão ver que essa minha API que está lá no back-end, né, vamos supor que eu não consiga mudar o código dela, porque é uma solução de terceiro, enfim, etc. Ela me responde XML e eu queria responder em JSON. Então, vou fazer, basicamente, eu venho aqui, vou adicionar uma política no caminho da volta, vou procurar a policy que converte XML para JSON, e isso vai acontecer, eu já vou mostrar para vocês logo em sequência aqui nos nossos testes. E aqui no caminho do PostScore, vocês vão ver que na volta um CPF vai vir aqui em texto livre, ou seja, o meu back-end está me mandando um CPF em texto livre. E eu quero usar a inteligência artificial do Google Cloud para poder anonimizar isso de uma forma dinâmica e segura para que meu cliente não veja esse dado, que é um dado sensível, que é um dado PII. Para isso, vou usar uma outra funcionalidade do Epid. A gente tem uma policy chamada de Flow Callout, no qual meu próprio administrador ele já criou uma policy do próprio Epid também interna que faz a anonimização do CPF. Então, simplesmente vou adicionar e pronto. Aí já tenho essa possibilidade dentro desse endpoint e a gente tem muito mais o que fazer aqui, mas é só um exemplo, obviamente. Vou fazer um save rapidamente. Note que foi gerada uma nova revisão, então, como eu comentei, fazer o rollback, roll forward é tudo muito fácil. E aqui eu vou fazer o deploy dessa API no meu ambiente de desenvolvimento. Eu posso vir aqui no overview para ver como é que está o status do deployment. Depois de alguns segundos, a API já vai estar com a nova revisão no ar. Aqui nessa tela de debug é onde eu posso colocar uma lupa em cada transação que está passando na nossa plataforma e vou mostrar para vocês, vou gerar algumas chamadas para essa API
e aí a gente vai ver o que está acontecendo e as funcionalidades que o Apid está criando. Então, iniciei aqui e vou jogar primeiro uma chamada para o nosso endpoint de status, que é aquilo que eu falei que o back-end vai nos retornar XML e o Apid vai estar fazendo a transformação para JSON. Vou fazer algumas chamadas aqui para ele capturar. Eu fiz algumas chamadas aqui, ele já vai renderizar. Então, aqui nessa tela, a gente vê basicamente o trace, né, toda a atuação que o Apid teve em cima de uma chamada. A chamada se origina aqui, num cliente, que no caso é a minha própria máquina. Ela vai ser feita algumas coisas aqui dentro do Apid. O Apid vai jogar essa chamada para o back-end, que é representado por essa fábrica. E na volta, o Apid faz a tratativa e devolve ao cliente original. Note que aqui na ida, eu simplesmente fiz um get para minha API de status. Aqui eu posso ver todos os headers que vieram associados a essa chamada. Mas no caminho da ida, como vocês viram, eu não configurei o Apid para fazer nada. Então, a chamada foi literalmente encaminhada para o back-end como foi enviada. Agora, essa próxima bolinha representa a resposta enviada pelo back-end. Note que ela respondeu aqui com status OK, mas respondeu em XML. Então, a Apid vai passar aqui por essa chamada, que executou em 2 milissegundos. A gente pode ver exatamente quanto tempo executa, né? Vai ser transformada para JSON e essa é a resposta final que o meu cliente vai estar recebendo. Vou fazer uma outra chamada super rápida aqui, que vai, de fato, mandar um dado, que vai ter um dado sensível, que é um CPF, e o Apid vai utilizar a inteligência artificial do Google Cloud, nosso serviço de DLP, para anonimizar isso em tempo real. Vou fazer algumas chamadinhas aqui. Beleza, vamos só esperar agora renderizar aqui. A gente já viu, mudamos, é um post, certo? É um método diferente. Note que na ida, na request, que é essa primeira bolinha, eu estou mandando alguns dados que são dados sensíveis aqui, um CPF. E note que o meu próprio back-end, quando ele vai responder para calcular um risco, que é o que essa API está fazendo, ela retorna o CPF aqui diretamente exposto. O que eu vou fazer é chamar aquele serviço de callout, que vai estar fazendo a anonimização desse CPF, e na resposta para o meu cliente, note que dinamicamente, utilizando AI, ele vai identificar aonde no payload tem um dado que é parecido com o CPF e vai anonimizar e entregar em tempo real esse dado anonimizado. Note que a gente utilizou essa policy aqui que faz a anonimização do CPF utilizando uma funcionalidade que chamamos de shared flow dentro do Apid, ou seja, aqui onde a gente vai colocar as políticas que várias APIs vão usar, como se fosse reaproveitamento de código ou mesmo uma governança, né? Na minha empresa, a gente só pode fazer a segurança dessa forma, o login, o DLP dessa forma, e nada mais é aqui que uns shared flows que também são muito a mesma forma de se configurar como um proxy do Apid, aqui a gente nota como foi feita essa configuração também. Da mesma forma como a gente fez para o proxy normal. É basicamente isso, pessoal. Conforme já discutimos anteriormente, segurança é chave para APIs hoje em dia. E o Apid tem um ferramental completo para proteger todas as suas interações digitais. Desde a prevenção a ataques aqui desde a ponta, a questão de proteção e controles de acesso com todos os mecanismos de token nativo, integração com ferramentas de identidade, o onboarding seguro, governança e até segurança no nível da rede, utilizando sempre features nativas do próprio Google Cloud para escala e garantia. Porém, o Apid vai além. A gente tem uma suite de funcionalidades avançadas de segurança chamada Advanced API Security, que, utilizando algoritmos e modelos de inteligência artificial, né, que foram utilizados para os próprios produtos first party do Google, a gente consegue automaticamente detectar abusos que podem estar ocorrendo nas suas APIs e ver claramente de onde vêm esses ataques. E um outro ponto super importante que o Advanced API Security nos entrega é justamente a possibilidade de detectar os erros nas configurações das nossas APIs, gerando security scores e também recomendações sobre como consertar esses erros. Vale a pena reforçar que o fato das APIs estarem mal configuradas hoje são a principal razão para ataques em cima de APIs. Note que, primeiramente, durante o desenvolvimento de proxies, o Apid tem um ferramental gigantesco através de policies no-code para fazer a verificação contra ataques de conteúdo, verificação de geração de tokens e tudo mais. Então, quando a gente vai ver aqui as policies pré-determinadas, nós conseguimos ter um arsenal gigantesco aqui de policies de segurança, desde verificação de Basic Authentication, ataques contra conteúdo, regex, então tentando fazer algum ataque ali associado a SQL Injection, ao ataque de exploração lá de Node4j que a gente teve aí nos anos passados. O Apid é um Authorization Server ou AUth 2.0 completo, então ele pode
ser responsável aí por fazer toda a questão de emissão de tokens, revogação de tokens, refresh tokens. A gente pode fazer as verificações de chave, acessos por IP, verificações de asserções SAML, geração aqui de JWT assinados, criptografados, fazer toda a verificação de tokens gerados pelo próprio Epid ou mesmo gerados por plataformas externas. Então, só para vocês verem um exemplo, aqui eu tenho uma policy mostrando como a gente pode fazer a geração aí de um token JWT feito pelo próprio Epid, no qual tem uma flexibilidade completa para poder gerar aqui a assinatura através de uma chave que a gente vai fazer, definir os diversos claims, definir a expiração, quanto tempo expira, claims adicionais, e depois, obviamente, eu posso fazer toda a questão de verificar esses tokens aqui também. Posso gerar tokens criptografados também, então não somente assinados, mas criptografados para poder fazer essa verificação. Então nós temos um arsenal muito, muito completo dentro do próprio Epid. No contexto de funcionalidades avançadas aqui de segurança, a gente tem toda a nossa suite de Advanced API Security aqui no menu à esquerda. O primeiro ponto que eu gostaria de mostrar é uma avaliação contínua que a gente faz da configuração das suas APIs, dos seus proxies, para a gente gerar recomendações para poder evitar eventuais ataques que possam ocorrer contra as suas APIs. Então a gente tem um score máximo aqui de 1.200 e aqui eu posso ter um score agregado, né, por ambiente. Aqui meus ambientes de produção e dev estão com um score bem baixo, né, então estou com risco severo, e aqui eu posso obviamente vir aqui e analisar um pouco em detalhes, por exemplo, o meu ambiente de dev. Aqui eu vou dividir, né, essa nota, esse score que é dado, né, em algumas verticais. A primeira aqui está associado ao ataques externos que vêm, né, bots. A gente vai explorar isso em mais detalhes daqui a pouco. Mas o que é mais interessante é a nossa configuração também associada aos nossos proxies que a gente está, obviamente, ali desenvolvendo. Quais são as policies, estou colocando as coisas corretas, não estou colocando correto. E também como que nossos APIs estão indo para trás, batendo nos nossos targets ou back-ends, estão indo de uma forma segura. Então, de uma forma contínua, né, a gente vai vendo aqui ao longo do tempo como que essas questões estão acontecendo. Aqui nessa primeira página a gente vê, né, os diversos pilares ali dessas configurações, então do ponto de vista de autenticação, quais são os principais proxies que a gente tem que tomar cuidado, cores, tudo mais também. Uma forma mais interessante a gente vê por proxy, né? Ou seja, aqui eu tenho todos os meus proxies, todas as minhas APIs, e note que algumas eu tenho um score bem baixo, porque basicamente não tem nada, né? Se eu pego essa API aqui de Hello World, note que ele vai falar, olha, você não tem nenhum tipo de política de mediação, né, que valida ali a chamada de acordo com algum tipo de esquema. Considere atualizar isso. E aqui, para todas essas recomendações, existem ações que me mostram como fazer esse tipo de abordagem. Esse aqui é uma API que não tem nenhum tipo, nem mais básico possível de autenticação, e aqui a gente vai, obviamente, falar, olha, você tem que colocar no mínimo algum tipo de autenticação para essa API, ela está aberta para o mundo. Cores, a mesma coisa, e alguma policy, não tem nenhuma policy também de proteção contra conteúdo. Então aqui a gente vai, obviamente, não só falar quais são as falhas de configuração que tem, mas também as recomendações sobre como melhorar isso também. Tá? Então são vários mecanismos que a gente pode utilizar. Eu posso ver também com relação aos meus destinos, aos meus target servers, como chamamos no Epid, ou seja, não adianta eu só fazer uma proteção na entrada e na saída, né, em direção aos sistemas de destino, que eu vou não ter nenhum tipo de configuração. Então aqui ele mostra, olha, você poderia estar configurando TLS mútuo para o seu destino, e aqui nem TLS tem, né, o HTTP, então ele também vai dar algumas recomendações mais severas. Então, além dessa questão dos scores da configuração das APIs, nós temos também aqui a questão de detecção contra malware e ataques e abusos em cima das nossas APIs. Então aqui note que eu consigo ver, né, obviamente aqui por ambiente, né, ao longo dos últimos tempos, né, quais são incidentes de segurança que aconteceram. Tá? Então aqui note que eu, para esse meu exemplo, tenho pelo menos 5 incidentes que aconteceram de segurança, de abuso, que foram detectados no meu ambiente de desenvolvimento. Ponto que é importante, note que essa funcionalidade utiliza modelos de machine learning que o Google usa para proteger as nossas próprias APIs first party para o seu próprio tráfego. Então a gente vai treinar os seus modelos de ML com o tráfego de vocês como clientes, obviamente, e a partir disso a gente vai conseguir gerar algumas detecções aqui e clusterizar, né, diversos eventos em eventos que a gente chama de incidente. Então a gente vai conseguir ver em tempos mais específicos. Então note, por exemplo, que eu tive 3 incidentes aqui, ele mostra o tempo, o tráfego, por quanto tempo que foi detectado, quanto tempo que durou. Então vamos selecionar aqui, por exemplo, um desses eventos. A gente vai tentar ter uma descrição aqui meio textual, né, usando machine learning também sobre o que aconteceu. Então é um ataque de múltiplos tipos que a gente já vai ver aqui,
que está tentando atacar algumas APIs específicas, vindas principalmente dos Estados Unidos, né? Então aqui a gente nota, por exemplo, o pico, né, desses tráfegos que o Epid detectou como incidentes de segurança, né? Depois deu uma estabilizada, obviamente, mas o pico aqui foi entre 9 e 10 horas de ontem no meu caso. As regras de detecção, os tipos de bot que foram detectados aqui foram Flutter, anomalia avançada que aconteceu, abuso de OAuth, né, e é uma combinação. Então tem tráfegos que combinam mais de um ataque. Nós vemos que esse ataque durou por um dia e 19 horas mais ou menos, né, e a gente pode ver aqui um geomap geral de onde vieram isso. Mas o mais interessante é justamente a gente cruzar um pouco esses atributos, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre quais são os produtos de API, né, que foram afetados aqui. Então a gente nota que teve um produto que foi principalmente afetado, que é o Advanced API Security Demo Product. Quais são os IDs, né, que estão gerando esses ataques? De quais países estão vindo, né, esses ataques? Quais aplicativos, né, que se estiverem cadastrados no Epid que estão gerando esse tipo de ataque? Uma coisa muito importante é saber quais são os IPs, né, e a geolocalização deles, de onde estão vindo todos esses tipos de ataque também. As APIs que foram atacadas, né, e quantas calls foram feitas aí, detectadas como bot, tráfego de bot, né? A gente vê que tem um proxy aqui especificamente que está sendo muito, muito atacado, né? Os códigos de resposta, que é um ponto muito importante. Para todo esse tráfego malicioso que foi detectado, note que muito deles deu 200, ou seja, se deu 200, significa que essa call foi feita maliciosamente e com sucesso, ou seja, esse ataque não foi bloqueado. Então aqui, a partir dessa ferramenta, a gente poderia estar implementando várias outras mitigações. A gente pode ver mais detalhes do tráfego como um todo, né, que foi mitigado aqui, para ver os IPs, os tempos e tudo mais, o que está acontecendo. E por fim, nós podemos também detectar, fazer os nossos próprios reportes também. Ok, com suas APIs feitas aqui nesse modelo de Design First, desenvolvidas de uma forma ágil com as policies e governança fim a fim com o API Hub, considerando todas as questões de segurança desde o início, a próxima etapa é justamente como que os consumidores vão utilizar as suas APIs. O Epid tem um diferenciador gigantesco nesse contexto, que é o contexto de entender as APIs como função de negócio. Portanto, a gente pode construir produtos de APIs, né, através da composição de uma ou mais APIs, e esse produto associar a ele, né, uma série de regras de negócio. Vou mostrar uns exemplos a seguir. E por fim, obviamente, que esses produtos vão ser expostos na sua vitrine digital, que vai ser o portal do desenvolvedor. Né? Então aqui a gente enxerga as APIs individuais, né, aqueles pedaços técnicos, como sendo Lego, para de fato construir um produto que seja ali aquilo que o consumidor quer fazer. Então, por exemplo, uma API, não sei, de análise de riscos, vai precisar juntar, né, um produto de análise de riscos, vai precisar talvez compor alguns pedaços de uma API de identidade, de uma API especificamente de análise de risco, uma API de autenticação. O importante é que a gente tenha empacotado nesse produto todos os componentes que de fato o tornem úteis para o consumidor final. Então, a gente pode extrair, né, nesse contexto de produto de API, muito mais valor de uma mesma API, né, e focar de fato no consumidor. Porque no produto de API a gente pode definir aí diversos SLAs de negócio, posso definir uma tierização, né, de acordo com o nível de parceria que os consumidores têm conosco, ou até mesmo utilizar as funcionalidades super avançadas que nós temos dentro do Epid no contexto de monetização. E o legal de um produto é que eu posso criá-lo uma vez e utilizá-lo em diversos outros lugares, no meu próprio portal, num portal de terceiros, no marketplace. Então a gente consegue gerar mais valor a partir dos nossos assets que a gente já desenvolveu. E obviamente, como eu comentei, por fim, né, uma vez que esses produtos estão definidos, as regras de negócio estão definidas, a gente vai expor num portal do desenvolvedor, que é, como eu disse, a nossa vitrine digital, né, no qual os consumidores de API vão estar ali entrando no portal, vão ver qual é a documentação daquele produto, vão fazer um test drive usando os nossos sandbox, vão fazer o cadastro das suas aplicações que vão utilizar essas APIs para pegar as credenciais de acesso, ter alguns fluxos aí de aprovação, caso a gente queira, e muito mais. De volta para a console do Epid, note que a gente pode aqui, né, pelo menu à esquerda, começar a ver como a gente tem empacotar os nossas APIs, né, em produtos. Então, note que aqui eu tenho uma série de produtos. Então, por exemplo, eu vou pegar um como exemplo aqui, esse produto de Risk Standard, né? E posso mostrar aqui para vocês algumas coisas, como o nome, obviamente, do produto, o mecanismo de acesso, ou seja, quando alguém vai pedir credenciais para poder acessar essas APIs, esses produtos, vai ter uma aprovação automática, vai passar por um fluxo de aprovação. Eu posso controlar isso daqui, posso controlar escopos, posso controlar cotas, eu posso
controlar quais APIs ou quais pedaços de APIs fazem parte, né, desse produto aqui dentro, e posso ter uma série de métricas de SLA de negócio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um max rate per minute para todo usuário que estiver utilizando esse tipo de produto vai ter esse mecanismo aqui de 5 por minuto, e eu posso mudar isso a qualquer momento sem precisar alterar o código das minhas APIs, e posso associar também aqui embaixo os planos de monetização. Só para mostrar um outro exemplo aqui de produto para vocês, eu tenho um produto aqui de mídia. Então aqui, mesma coisa, né? Eu posso pegar pedaços de API, colocar cotas específicas para paths específicos, consigo colocar custom attributes nesses mecanismos, e como havia comentado, eu posso também ter aqui planos de monetização associados a esses produtos também. Então, só para mostrar para vocês aqui que eu tenho um plano pós-pago associado a esse produto aqui que cobra por unidade. Todos esses produtos vão estar disponíveis, obviamente, para a gente aqui em um portal do desenvolvedor. Indo aqui para Home, né? Aqui é um portal onde os nossos consumidores de API, sejam eles externos, parceiros, B2C, não importa, vão poder descobrir quais são as APIs, são os produtos de API que eu estou expondo, né, dentro do meu portal. Então aqui é a nossa vitrine, como eu havia comentado. Então aqui, por exemplo, posso ver essa API minha de mídia. Eu posso, obviamente, ver toda a especificação dela aqui através de uma spec, posso fazer testes, sandboxing diretamente através desse portal. Aqui eu posso também vir comprar APIs que estão monetizadas, então no portal é um mecanismo muito legal para a gente dinamicamente deixar os usuários comprarem, né, os diversos produtos. Então eu posso ver, por exemplo, aqui diversos planos que eu tenho associados. E o mais interessante, obviamente, é onde eu posso cadastrar e gerenciar as minhas aplicações, né, que vão estar consumindo as APIs que estão aqui sendo expostas nessa vitrine, né? Então aqui eu vou poder ver toda a questão associada aqui aos segredos, quais produtos, né, cada minha aplicação estão associadas. Então eu tenho credenciais para poder utilizar esses produtos. Eu posso ter uma camada rápida aqui, eventualmente de analytics, para ver os dados que a minha aplicação está gerando contra as APIs do produtor e tudo mais também. Legal. Uma vez que agora que as nossas APIs elas já estão rodando com qualidade, segurança, os consumidores, né, através dos portais, estão tendo acesso aos nossos produtos, nossos canais digitais, um ponto que é extremamente importante é que a gente consiga sempre estar de uma forma contínua e proativa monitorando toda a performance e a qualidade dos nossos produtos de API. E uma coisa que é importante é que o Aptitude nos permite não só monitorar o operacional, que é o óbvio, né, latência, calls, erros e tudo mais, mas também coisas muito mais interessantes a nível de negócio, como a experiência dos consumidores, para a gente entender como, quem está usando as nossas APIs, entender como os sistemas que estão por trás das APIs, os backends, estão lidando. E é muito flexível esse mecanismo, é muito rico todo o ferramental dentro do Aptitude, porque a gente consegue fazer todo o critério de criar nossas próprias métricas de negócio, criar nossos próprios dashboards, além dos próprios reportes nativos do Aptitude. A gente pode exportar todas essas métricas que a gente tem dentro do Aptitude via API, a gente pode exportar nativamente para data warehouses como BigQuery, para sistemas terceiros. Então a gente tem um mecanismo muito, muito rico que eu quero mostrar para vocês agora. Legal. Então note que aqui no menu à esquerda, na camada de Analytics, a gente tem uma série de dashboards pré-customizados, porque lembrando que o Aptitude coleta analytics de todas as transações que estão rodando dentro da plataforma. Então nós temos aqui métricas mais operacionais, como por exemplo a performance dos meus proxies. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, para um dado ambiente, né, um dado tempo, por exemplo, posso até aumentar aqui a janela de leitura, né, então mais alguns dias aqui. Eu posso ver ao longo do tempo como que está o meu tráfego, quanto tráfego, né, quantas transações estão tendo sucesso, quantas transações estão tendo erro. As questões de latência, né, tempo médio de resposta dentro do Aptitude, fora do Aptitude e tudo mais também. Quais são os principais proxies que estão gerando mais transações, o tempo médio por proxy. Vários outros dashboards nativos aqui que eu posso ver, por exemplo, análises associadas aí às taxas de erro que estão rodando aí dentro do meu ambiente também, erros 500, 400, de onde que está vindo e tudo mais. A performance dos meus sistemas destino, né? Ou seja, quais são os sistemas destino, como é que eles estão lidando aí um pouco com as minhas diversas chamadas. Então é um ponto bem interessante. Como eu havia comentado, a gente também consegue medir não somente a perspectiva operacional da API que a gente está produzindo e colocando, mas também a perspectiva do consumidor. Ou seja, como é que o pessoal está
consumindo as APIs? Como que está a experiência do meu cliente de API? Então, eu tenho uma visão geral dos developers, das aplicações, quantos desenvolvedores que estão consumindo as minhas APIs são de fato ativos. Aqui eu consigo ver, por exemplo, né, para um dado produto, né, para um dado cliente, qual que é a API que ele está consumindo, qual que é a experiência que ele está tendo ao consumir esse tipo de API, e posso até fazer um drill down, por exemplo, aqui em um deles, para poder ver a taxa de erro, o tráfego e outros dados específicos sobre essa aplicação específica. Então, tráfego, taxa de erro e muito mais. Consigo ver coisas, por exemplo, como a composição, né, dos meus tráfegos, para ver de onde que está vindo, quais são os principais top developers, top produtos, num dado tempo, né? Eu posso ver os devices também, ou seja, quem são os devices que estão sendo utilizados para usar minhas APIs, né? Então, se está vindo de Android, qual browser e tudo mais, eu posso ver as tendências ao longo do tempo, que pode dar algum insight para mim. Eu posso ver um geomap também para entender exatamente de onde estão indo as minhas transações, seja transações corretas, transações com erro, e posso filtrar por proxies ou por todos, fazer um drill down. Então, eu posso ver, por exemplo, aqui está vindo do Brasil, qual que é o estado e qual que é a cidade. Aqui, basicamente, deve ser eu gerando algum tipo de tráfego. Eu moro em Campinas, então está correto. Coisas desse tipo também. A gente pode criar os nossos próprios reportes, nossos próprios dashs, é um ponto muito interessante também. Tá? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, aqui alguns reportes de monetização. Eu consigo ver quais APIs minhas estão gerando mais receitas, né, ao longo do tempo. Então, isso que está me gerando nesse tempo selecionado aqui, da última hora, 5 centavos. Isso aqui está me gerando 2 e a API Free, de fato, está me gerando 0. Posso fazer um drill down para ver aqui alguma coisa específica, quais são as aplicações que estão gerando mais receita para mim e tudo mais. Então, a gente tem essa forma muito, muito rica aqui dentro do Epid. Além disso, de uma forma em near real time, a gente tem todo o mecanismo de monitoria em tempo real, no qual a gente consegue ver aqui, filtrar, enfim, por regiões, posso filtrar por proxies ou por todos os proxies da região, posso fazer um zoom aqui, obviamente, para ver em detalhes o que aconteceu nesse tempo, para ver as taxas de erro, latências dos diversos percentis, P99, P95, e a partir daqui eu posso gerar alertas para poder criar incidentes e gerenciar tudo o que está acontecendo dentro da minha plataforma também. Com o programa de APIs agora saudável, com governança, segurança, consumo, analytics, agora é hora da gente gerar receita através das APIs. Então a ideia é que a gente consiga monetizar os nossos assets de negócio, sejam eles dados, serviços, modelos de machine learning, tudo aquilo que de fato valoriza a nossa empresa, conseguir tirar mais receita deles através de APIs. Então a gente pode associar, né, aos nossos produtos aí planos de monetização, e a gente consegue ser muito granular, é um diferencial muito grande do Epid, tá? Então a gente consegue fazer modelos desde modelo pré-pago, pós-pago, em tiers, com valores de setup ou não, modelos de revenue share, e dinamicamente a gente consegue ir alterando esses valores de acordo com a necessidade. E todo o rating então é gerado, tá, de uma forma dinâmica pelo Epid, e aí posteriormente a gente pode integrar com sistemas de billing, com gateways de pagamento e muito mais. Em termos de como consumir ou fazer o deploy do Epid, a gente tem diversas formas, tá? A gente pode usar o Epid de uma forma completamente SaaS, ou seja, 100% gerenciada pelo Google para você, ou de uma forma híbrida, na qual você pode instalar o runtime do Epid em qualquer nuvem, tá? Ou ambiente on-premises, ou mesmo integrar diretamente com ambientes aí que estejam rodando em Envoy ou em Service Meshes. O Epid dá uma flexibilidade completa para você criar APIs públicas, APIs privadas e expor sistemas, também de forma segura e privada, né, que estejam rodando em qualquer nuvem ou data center, o que te dá, portanto, uma enorme padronização e um ganho de escala para suas APIs. Em termos de como consumir ou fazer o deploy do Epid, a gente tem diversas formas, tá? A gente pode usar o Epid de uma forma completamente SaaS, ou seja, 100% gerenciada pelo Google para você, ou de uma forma híbrida, na qual você pode instalar o runtime do Epid em qualquer nuvem, tá? Ou ambiente on-premises, ou mesmo integrar diretamente com ambientes aí que estejam rodando em Envoy ou em Service Meshes. O Epid dá uma flexibilidade completa para você criar APIs públicas, APIs privadas e expor sistemas, também de forma segura e privada, né, que estejam rodando em qualquer nuvem ou data center, o que te dá, portanto, uma enorme padronização e um ganho de escala para suas APIs. Então é isso, pessoal. Agora, agradeço muito aí por ter ouvido a apresentação. E agora, próximos passos. Vamos colocar o Epid para rodar aí no seu ambiente. Entra aí em cloud.google.com/epid e ali você vai ter todos os detalhes. Eu já mostro para vocês.
Então é isso, pessoal. Aqui em cloud.google.com/apedir você consegue ver aqui toda a documentação, os links, os vídeos para o YouTube para você poder criar suas primeiras APIs, seus primeiros proxies. Aqui um link direto para a console do Google Cloud para você já provisionar o seu ambiente de Apigee, até pode tentar de uma forma free, aqui usando o nosso trial também. E aqui você vai encontrar uma série de recursos, vídeos no YouTube, documentos sobre APIs, comparação de produtos e muito mais para que você consiga facilmente adotar o Apigee aí na sua empresa. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima.